Salve, queridos! A Bíblia, ela é clara ao ensinar que Deus deseja que seus filhos conversem com Ele. A oração não é apenas um ato religioso, mas um relacionamento contínuo com o Criador. Jesus Cristo, ao ensinar seus discípulos a orar, afirmou: Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no Evangelho de Mateus. Ainda assim, ele nos convida a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus também. Muito bom. Então, esse convite é mais do que um mandamento, é um lembrete do amor de Deus por nós. No vídeo de hoje, nós vamos explorar o que, segundo a Bíblia, uma pessoa pode pedir a Deus. Investigaremos também os aspectos espirituais e práticos que devem ser considerados ao buscarmos a ajuda divina. Quando falamos em oração, temos que ter em mente dois aspectos. Primeiro, que orar não é falar com Deus, ou melhor, não é apenas falar com Deus. Não falar, qualquer um fala. Como disse a escritora Ellen White, a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. Não para nos tornar conhecido a Deus, que Ele já nos conhece, mas para nos habilitar a receber. Então, a oração, ela não faz Deus baixar para nós, mas nos permite nos elevar a Ele. Então, geralmente, quando a gente está orando, a gente pensa assim, né? Eu vou orar a Deus, né? Deus vai aparecer aqui, eu vou contar meus problemas para Ele, Ele vai resolver todos os meus problemas para mim. E não é nada disso, tá certo? Então, a oração, o que ela faz? Ela nos espiritualiza, né? Nos deixa menos carne e nos eleva, nos aproxima de Deus. Deus está lá no lugar dele. Então a oração nos permite nos tornar mais seres espirituais. Quando Cristo foi crucificado no Monte Calvário, lá no Gólgota, que na verdade não era um monte, mas uma elevação assim, baixinha, sei lá, uns 3, 5 metros, a crucificação de Jesus ficava ao lado não uma estrada, mas uma via, fora dos portões de Jerusalém. Então, as pessoas que passavam por aquela via pública ficavam falando, viam, Cristo na cruz, e outros também, crucificados, e eles ficavam falando para Jesus: você não é o Filho de Deus? Por que não se liberta agora? Se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos nele. Ou seja, eles estavam falando com Deus da cruz, mas não estavam orando. Os sacerdotes e escribas falavam a mesma coisa para Jesus: desce da cruz que nós creremos em você. Então, a gente já percebe que existe uma grande diferença entre falar para Deus e falar com Deus. Então, assim, nos textos sagrados, a gente pode perceber o que os protagonistas dos livros bíblicos pediam. Então, por exemplo, sabedoria. O rei Salomão, diante do grande desafio de governar Israel, Deus pergunta para ele: o que você quer que eu vou te conceder? E ele pediu sabedoria. Isso está no livro 1 Reis, no capítulo 3. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. E a gente sabe até hoje que o rei Salomão foi o rei mais sábio e tal. Aquela história da divisão da criança, que duas mulheres estavam brigando pelo filho. Então é a sabedoria concedida por Deus. E Tiago reforça, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso está no capítulo 1 de Tiago. O perdão também, é o outro pedido que a gente vê na Bíblia. Então, o perdão é uma das mais importantes petições que podemos fazer a Deus. Davi, o rei Davi, foi pai de Salomão,
Ele orou: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso está no livro de Salmos, é o Salmo 51 especificamente. Jesus ensinou a pedir perdão com parte da oração modelo, que a gente vê no livro de Mateus, no capítulo 6. Né? Outro pedido comum, né, dos personagens bíblicos está direção e vontade de Deus. Um deles, então assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Isto é o Salmo 25. Deus se agrada quando seus filhos buscam sua vontade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um outro pedido é santificação. Então, o apóstolo Paulo ora por seus leitores para que sejam santificados completamente. Né? Isso está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Então, pedir santidade é alinhar-se com o propósito de Deus. Um outro pedido que a gente percebe lá, que a gente lê nos textos, é paz interior. Então, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo nos exorta a não nos inquietarmos por coisa alguma, mas apresentarmos nossos pedidos a Deus com súplicas e ações de graças. E então a paz de Deus guardará o nosso coração. E ele diz lá: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo ele começa dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Você vê que na época de Paulo as pessoas já andavam ansiosas. Ainda bem que agora a gente não tem motivo para estar ansioso. Isso não significa ignorar os problemas da vida. Então, não ande ansioso. Então tá bom, então eu vou ignorar todos os problemas da vida, vou viver de boa. Não é isso que está falando. Né? Mas ele nos chama a mudar a forma como lidamos com os problemas do dia a dia. Então, a ansiedade muitas vezes é resultado de tentarmos controlar tudo, esquecendo que é um Deus soberano, né, que cuida de cada detalhe. E Paulo, que escreve essa carta da prisão, nos exorta a confiar mesmo em meio às dificuldades. Porque a gente sabe, né, a história de Paulo de Tarso, eu vou te contar, é uma história de sofrimento intenso. Ele apanhou, quase ficou cego, apanhou várias vezes, ficou preso várias vezes, no fim foi morto pelo Império Romano. Então, olha só, ele está falando, olha, fiquem tranquilos, né? Não precisa ficar ansioso. De onde ele estava escrevendo isso? De dentro da prisão. Alegria e ânimo também é um pedido comum. Né? Então, diz lá, uma parte da Bíblia, que é um trecho: restitui-me a alegria da tua salvação, né? No Salmo 51. Muitos personagens bíblicos buscaram em Deus ânimo e renovação em momentos de desânimo e tristeza, né? Como o profeta Elias, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Cura interior, né? Também é um pedido comum. Então, Jesus afirma que veio curar os quebrantados de coração. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. A Bíblia nos mostra a Deus como aquele que não cura apenas o corpo, mas também a alma. No Salmo 147, né? Fala que o termo quebrantado de coração refere-se aos aflitos emocionalmente, os que estão esmagados pela dor, tristeza ou culpa, os feridos por perdas, decepções ou traumas, os oprimidos pelo pecado e pela injustiça. Então é a alma em pedaços, né? O tipo de dor que palavras não conseguem descrever. É difícil, né, a gente descrever em palavras totalmente o que significa a dor da alma. Né? Jesus veio resgatar a alma humana do desespero, da dor e da fragmentação emocional. E quando ele diz: vim curar os quebrantados de coração, ele na verdade está oferecendo um abraço eterno e fraterno aos que choram agora. Se o seu coração está em pedaços, Deus não o despreza, ele acolhe, cura e renova. Mas é só pedido espiritual? Não, né? Existem também os pedidos materiais e as necessidades do dia a dia, como por exemplo o sustento diário, porque Jesus ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
como a gente sabe, né, na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6. Deus se importa com as nossas necessidades materiais também. Então, Jesus, quando ensinou, quando os discípulos pediram, né, que viram ele rezando, tal, os discípulos falaram: pô, nos ensina a rezar também, né? A gente vê você rezando toda hora. Então, Jesus ensina, e na verdade ele estava ensinando os seus discípulos a orar de maneira verdadeira e confiante, né, sem repetições vazias. O paganismo tinha muito disso, né? Ficava repetindo, e Jesus falou: não precisa ficar repetindo, né? Tem uma nova forma de orar, e aí ensinou, né? E que na verdade a oração, o que ela é? Ela é um diálogo sincero entre a pessoa, né, que está orando e o Pai Celestial. Então, se a gente pega a oração do Pai Nosso, né, que eu já fiz, aliás, um vídeo aqui no canal sobre o Pai Nosso, se você quiser ver, tiver curiosidade, interesse em ver, assista. E lá eu trago um pouco em detalhes a oração do Pai Nosso, mas em geral ela está organizada em duas partes. A primeira parte foca em Deus, no seu reino, então fala da santificação do nome, fala da vinda do reino e da realização da vontade divina. A segunda parte fala das necessidades humanas, então o pão de cada dia, do perdão e livramento das tentações e do mal. Então, a oração do Pai Nosso e todos os ensinamentos que Cristo nos trouxe nunca é só a questão religiosa, espiritual, esquecendo o aspecto humano do ser humano. Não é verdade. E isso, o que faz? Isso nos mostra que Deus, ele se importa com as coisas do céu e com as coisas da terra. No hebraísmo, pão era sinônimo de sustento. Por isso pedir, e quando a gente pede o pão na oração, é pedir Deus como nosso provedor diário. Não é só o pão ou o alimento, mas é de tudo que envolve a vida humana, né? Então, a vida espiritual não despreza o corpo nos ensinamentos de Cristo. Deus não é indiferente à pobreza, fome, emprego, contas, problemas, né? Orar por saúde, emprego, salário, moradia ou alimento é legítimo e é bíblico. Então, quando uma pessoa pode pensar: vou pedir isso para Deus, será que eu posso pedir isso? Sim, pode, né? Então, pedir o pão de cada dia não é preguiça ou espera passiva. Ao contrário, né, ele envolve trabalho honesto, como a gente pode ver na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses, gratidão por oportunidades, isso está no livro do Deuterônimo, no capítulo 8, e fé de que é Deus quem abençoa o fruto do esforço, isso no Salmo 128. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre os Salmos, né? Se você tiver oportunidade também, assista. Então, o pão é nosso porque é dado por Deus, mas também é nosso porque devemos trabalhar por Ele, né? Isso é um comentário bíblico do escritor Matthew Henry. Então, não é assim, eu vou pedir pão, né? Na verdade, as necessidades físicas que todo ser humano tem, e vou ficar agora esperando, né? Eu peço para Deus, Deus me dá o maná, né? Como os hebreus no deserto, e pronto, não preciso fazer nada. Não é nada disso. A gente tem que pedir, tem que trabalhar por isso, tá certo? Também saúde física, né? É um pedido muito comum. Então, diversos milagres de cura foram respostas a orações. Ezequias orou por cura e Deus prolongou sua vida. Isso está no livro de Isaías. Também o pedido de livramento e proteção. Muitos salmos são pedidos de livramento. Né? Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Isso está no Salmo 143. E Paulo, né, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, também frequentemente orava por livramento em suas viagens missionárias. O Salmo 143 é um dos chamados salmos penitenciais, no qual o rei Davi expressa angústia, busca por misericórdia e clama por livramento diante de sua intensa aflição, porque teve aquele rolo com Batseba, que era a mulher do Urias, que era soldado que estava lutando por ele,
ele foi lá, seduziu a mulher engravidou. Aí ele mandou Urias, que era o marido dela, para frente de batalha para ele ser morto. Foi morto. E aí ele falou, pô, me livrei, né? Ninguém vai ficar sabendo. Aí o profeta, Deus manda o profeta Natan. Davi, ele respeitava muito os profetas, né? E o profeta Natan contou a história para o Davi daquela pessoa muito rica que tinha muitas ovelhas e tinha uma pessoa muito pobre que só tinha uma ovelhinha, ele cuidava da ovelhinha. E aí veio uma pessoa de fora, né? Falar com essa pessoa muito rica. E essa pessoa muito rica fazer um churras para ela. E em vez de pegar uma ovelha dele, foi lá e roubou a ovelha do pobre e fez churrasco com a ovelha do pobre, que só tinha uma ovelha. Aí o rei Davi ficou revoltado, falou para Natan, mas quem é esse cara que eu vou matar ele? E aí o profeta Natan falou, pois é, Davi, esse cara que fez isso é você, né? Com Batseba, não sei o quê. E aí ele se quebrantou e chorou e jejuou, pediu perdão a Deus e não sei o quê, enfim, né? Então e aí Deus fala com ele que o filho dele, dessa relação com Batseba, iria nascer, mas queria morrer, né? Deus não ia permitir que um filho de Davi, que nasceu dessa relação torta, continuasse vivo. E aí Davi jejuou, não adiantou nada, e foi assim que aconteceu. Então a aflição de Davi, né, nessa história, se você quiser saber um pouco mais de detalhes, você assista aqui no canal o vídeo sobre o rei Davi, eu conto em detalhes isso, tá? Então, o tom desse salmo, né, do 143, é um salmo de urgência e desespero. Então, Davi sente-se perseguido por inimigos, porque Davi ganhou todas as batalhas, não sei o quê, mas não foi fácil a vida dele, né? É um salmo que reconhece, né, Davi reconhece sua fraqueza e confessa sua dependência de Deus. Grande parte dos salmos foram escritos pelo rei Davi, né? Clama por direção, consolo e livramento. Também tem pedidos relacionados à família, amigos e até inimigos. Então, no caso de pedidos em relação à família, Abraão intercedeu por Ismael. Você olha isso no livro dos Gênesis, capítulo 17. Jó orava por seus filhos regularmente. Então, Jó, também tem um vídeo aqui no canal sobre ele, que foi aquele que teve aquela paciência de Jó, né? Ele orava para ele e para os filhos, porque ele sabia, porque o Jó era um cara muito rico, né? Então ele tinha os filhos, tal, e sabia que os filhos iam embalados, né? Faziam coisas, né? Então ele orava também pelos filhos. Isso está logo no capítulo 1 do livro de Jó, né? Então a Bíblia nos encoraja a pedir bênçãos de Deus sobre o lar. Também pedidos de relacionamentos restaurados. Então Jesus disse que devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Isso é difícil, né? No livro de Mateus, no capítulo 5, você vê isso. Orar por reconciliação é um passo bíblico poderoso, né? Reconciliação com aqueles que nos perseguem. Então, a oração não é apenas um ato religioso, é um instrumento de transformação do coração humano, do coração de quem ora, né? E por que a gente deve orar por reconciliação? Porque o perdão começa no coração. E a oração amolece o solo duro da mágoa. Então, muitas vezes, né, quando Jesus nos ensina a perdoar quem nos ofendeu, e o difícil não é perdoar quem nos ofendeu, é perdoar quem não merece nosso perdão, né? Aquela pessoa que fez uma bobajada com você, que não merece teu perdão, ele nos ensina a perdoar. Por quê? Pela pessoa que nos ofendeu, não, por nós mesmos, né? Para que a gente não fique carregando esse peso. Então a oração nos conecta à graça de Deus, nos capacita a amar, o que é difícil amar, né? Porque também a oração prepara o caminho para a paz e a cura das relações quebradas. Você imagina isso daí, né, sendo dito há mais de 2000 anos? Você deve orar pelo seu inimigo,
Como é que alguém ia entender isso? Fala, pô, mas o cara tá me sacaneando. Pois é, né? Não é por ele, é por você. Então, assim, como que a gente pode orar por aquele que nos persegue, que nos sacaneia? Então, assim, o primeiro passo é reconhecer a dor. Diga a Deus que você sente, mágoa, medo, raiva, sei lá. Ore pelo coração da outra pessoa. Peça para Deus trabalhar na vida dela. Peça por cura e libertação, tanto para você quanto para outra pessoa. Libere perdão, ainda que o sentimento não acompanhe, comece pela decisão do perdão. Interceda por bênçãos espirituais sobre ela, paz, salvação, arrependimento, restauração. Eu sei que é difícil, né? Não é, mas quem disse que o caminho de Cristo é fácil? Lembra que quando ele falou? Quem quiser me acompanhar, que pegue sua cruz e me acompanhe. O que ele está falando? Pegue a sua cruz e me acompanhe. Pegue seus problemas, porque cada um carrega a sua cruz. Eu tenho a minha, você tem a tua. E me acompanhe. Me acompanhe até onde? Até a crucificação. Até a morte, para o renascimento, uma nova pessoa. Tá certo? É um caminho difícil, né? E aí, também tem uma outra questão. Quando Deus diz não às nossas orações? Como assim, Fábio? Como assim? Assim, nem sempre Deus responde com um sim. Dá um exemplo. Por exemplo, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que um espinho fosse tirado dele, mas ouviu: a minha graça te basta. Porque Deus falou: a minha graça te basta, que eu não vou tirar teu espinho. Espinho era um problema, né? Não era um espinho de uma planta, não é isso, né? Deus falou: não, a minha graça te basta, porque o meu poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou até ler de novo. Quando Paulo ora, tira esse espinho de mim, né? Ou quando Cristo fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus falou: não. Então Paulo fala: tira esse espinho de mim. Deus responde: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em você na sua fraqueza. Né? Isso está no livro 2 Coríntios, capítulo 12. Dá uma olhada lá depois. Isso mostra que Deus responde conforme seu plano perfeito, não de acordo com o plano dos homens. Deus tem um plano, né? E fala: não, você vai ficar com esse espinho, vai ficar doente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou falando de Paulo, hein? Imagina nós, né? Paulo, que foi um dos maiores apóstolos missionários da igreja primitiva. A igreja cresceu, claro, vários fatores. Um deles por causa do trabalho de Paulo, missionário, né? Então ele disse ter recebido um espinho na carne, né? Uma dificuldade, enfermidade, sofrimento, que ele pediu repetidamente a Deus que removesse. E, embora ele tenha orado 3 vezes, Deus não lhe concedeu esse pedido da maneira que Paulo esperava. A resposta foi clara e definitiva: a minha graça te basta. Eu não vou tirar essa toda. Por quê? Porque no plano de Deus, Paulo precisava ser fortalecido, né? Então, assim, essa é uma coisa interessante a gente falar, né? Porque o que significa a minha graça te basta? Essa graça com o poder sustentador da fé de Paulo. Então, a palavra graça no grego é charis, que significa favor imerecido, bondade que Deus concede independentemente do merecimento humano. Então aqui Deus afirma que a sua graça é suficiente para sustentar Paulo em meio ao sofrimento. O poder divino se manifesta plenamente na fraqueza humana, não na eliminação das dificuldades, mas no fortalecimento para suportá-las. Então olha que interessante. É quase como se Deus falasse com Paulo: não, minha graça te basta. Se eu tirar esse espinho da sua carne, você não vai aprender e você não terá forças para suportar espinhos até maiores do que isso.
Parece crueldade de Deus, né? Mas não é, certo? Então, assim, não é o fim do sofrimento, mas um novo propósito. Então, a resposta de Deus não foi vou tirar seu problema, vou tirar as dificuldades. E a gente sabe o que acontece com as crianças quando os pais tiram todas as dificuldades da vida das crianças. O que acontece quando depois, né, quando os pais não estão mais aqui, os filhos vão ter que lidar com alguma dificuldade? Não sabem lidar. Por quê? Porque os pais foram tirando todas as dificuldades, ele não sabe, né? Então Deus fala, não vou tirar o teu problema, mas eu vou te dar forças para você lidar com ele. Então, isso revela, né, que o propósito de Deus pode ser maior do que a simples remoção da dificuldade. Muitas vezes o sofrimento pode ser instrumento para crescimento espiritual, maturidade e dependência maior de Deus. Então, sabe aquela coisa que a gente aprende pelo amor ou pela dor? Invariavelmente pela dor, né? Pois é. Então, a Bíblia, e o legal da Bíblia é que ela não mostra só o sucesso das pessoas, né? Mostra os perrengues, os problemas, né, de gente importante, como por exemplo o rei Davi. Então, a Bíblia nos mostra diversos motivos pelos quais Deus pode negar um pedido. Então, primeiro, em razão do plano perfeito de Deus. Deus tem um propósito maior e um plano eterno que excede nossa compreensão. Quem fala isso é Isaías, no capítulo 55. Um pedido pode ser negado porque não está alinhado com esse plano divino. Então, quando Deus olha e fala, não, meu plano é outro. Não é o que você quer. Né? Seja feita a tua vontade, é isso. Né? Para nos ensinar a depender mais dele. O não pode ser um convite para buscar não apenas a solução, mas uma intimidade mais profunda com Deus. Você vê isso no Salmo 73. E a negação de Deus também pode ser para nos moldar e nos preparar. Então, a negação pode ser um processo de transformação e fortalecimento do caráter. Se você pega a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele trata disso. Né? E para evitar algo que pode ser prejudicial. Então, Deus, como Pai amoroso que é, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. Você pega o livro de Provérbios, que também tem um vídeo meu aqui no canal. No livro de Provérbios, no capítulo 3, ele trata disso. Então, como é que é a aplicação prática para o cristão de hoje? Então, primeiro, aceitar a soberania de Deus, quando a gente ora, né? Então, nem sempre a gente entende as razões, mas podemos confiar que Deus sabe o que faz, porque a gente não tem o conhecimento de todas as variáveis, né? Valorizar a graça de Deus, mesmo em meio a fraqueza e dificuldades. A graça sustenta e capacita. Tem alguns vídeos que eu fiz aqui no canal. Por que Deus nos manda para o deserto? Se Deus nos ama, por que a gente sofre? Assistam esses vídeos aí. Se você puder, evidentemente. Se tiver interesse, eu acho legal. Persistir na oração e na fé. Então, orar não é apenas pedir para mudar circunstâncias. E esse é o ponto. Você sabe que eu vejo as pessoas oram para mudar circunstâncias de problemas da vida, né? E veja, não tem nada de errado com isso, mas por exemplo, eu nunca vi ninguém assim falar, eu oro para que Deus não tire meus problemas, mas que Ele me fortaleça para eu saber lidar com eles. Eu nunca vi alguém falar isso. A gente quer o quê? A gente quer ser o filho mimado. Pai, não deixa isso acontecer comigo. Pai, tira esses problemas de mim. E eu compreendo isso. Né? Ninguém fala, pai, me fortaleça porque não tira esse problema não, porque eu quero ficar fortalecido. Não é? E também orar para buscar o propósito divino. Então a gente, quando se pergunta o que Deus quer me ensinar com isso, é fundamental para o crescimento espiritual, que na verdade é a busca. Né? Então, na verdade, a oração ela deve ser uma forma de relacionamento, não uma lista de desejos. Então, pedir a Deus é um ato de fé, mas também de comunhão com Deus. A oração não é um botão mágico. Eu aperto o botão, resolveu. Não é, na verdade, é uma conversa com Deus. Né? Deus quer que oremos, sim, que peçamos, não tem problema nenhum em pedir.
mas também que a gente se submeta à sua vontade, né? Quando Jesus nos ensina na oração, seja feita a tua vontade. O que ele está falando? Não a nossa, a vontade dele. Assim na terra como no céu, como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então, ao pedir a Deus, o cristão deve buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todos os pedidos devem ser ancorados na palavra, na fé e no amor. Deus ouve, responde e caminha conosco. Ou seja, na verdade a oração não é, Deus, resolve isso aqui para mim, né? Eu estou com dificuldade nesse meu plano aqui. Na verdade é o seguinte, não, Deus, revele a mim o seu plano e faça de mim instrumento da tua vontade, seja ela qual for. Por quê? Porque a gente precisa confiar ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, como diz no livro de Provérbios, no capítulo 16. Né? Ou também no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí é outra coisa que é muito difícil nos dias de hoje, né? Quando a Bíblia nos propõe a sermos pacientes na tribulação e nas dificuldades, né? Então a gente, primeiro, se tem uma coisa que ninguém hoje é paciente, e segundo, ninguém quer passar por tribulação. Tá certo? Então, na verdade, a oração, a gente deveria ter um curso de oração. O que orar, como orar. Evidentemente que cada um ora do jeito que quiser, faz o que quiser, tá certo? O objetivo desse canal aqui é só trazer algumas questões para que a gente possa refletir a respeito. E aí sim, tomarmos as decisões que a gente acha que são as melhores. Né? Então, na verdade, a gente tem que ter em mente uma coisa. Todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo, a gente pode pedir alguma coisa para Deus, claro, como eu acho que todo mundo pede. Mas vamos concordar, né, que, considerando os graves problemas do mundo, fome, guerra, doenças, né, e outras tantas coisas, sobre vários aspectos, né, nós somos pessoas privilegiadas. Né, e por esse motivo a gente deveria mais agradecer do que pedir a Deus qualquer coisa. Né? E agora eu falo por mim. Né? Eu sinto um certo não, eu sinto um constrangimento em pedir as coisas para Deus. Né? Por quê? Por conta desse privilégio que eu mencionei. Aí se perguntar, mas então isso significa que você não pede nada para Deus? Claro que peço. E peço muito. Né? Mas e o constrangimento? O constrangimento, ele está aqui. Ele continua. Está aqui ao meu lado, meu constrangimento, quando eu peço alguma coisa para Deus. Então por que você pede, continua pedindo? Porque a minha dor é maior do que o meu constrangimento em pedir. Né? Então, um dos meus pedidos a Deus é que minha dor seja menor do que o meu constrangimento. E quando isso ocorrer, as minhas orações serão apenas para agradecer a Deus e pedir misericórdia para a minha alma e não para ficar pedindo coisas. Espero, quem sabe, com a ajuda de Deus eu consiga. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.